Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, São as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, o sobrevivente Professor Mauri! Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te ajuda com conteúdo e diversão! Tem uma música nessa, né? Que é tipo, conteúdo, diversão, diversão. Não tem? Você acabou de inventar essa música, Não, né? é tipo Titãs. Você inventou Não, agora, tem alguma né? coisa assim, tem alguma coisa assim. Professor Mauri, quero lembrar a galera rapidamente da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. E também, se você gosta muito do Top 10, vai lá e avalie a gente no Spotify. Quero também informar você que está aí do outro lado do fone de ouvido de que a Rede Geek tem outros podcasts, não é só o Top 10 não. É verdade. É só procurar Rede Geek em qualquer agregador de podcast e aí você vai ver todas as nossas atrações, ou mais fácil ainda, acesse redegeek.com.br. E lá no site da Rede Geek tem o botãozinho em cada uma das atrações pra você ir pro seu agregador favorito. Então, eu ouço no Apple Podcast, tem um botãozinho lá que vai. Eu ouço no Google Podcast, tem um botãozinho lá que vai. Eu ouço no Castbox, tem um botãozinho lá que vai. Eu ouço no Pocket Cast, tem um botãozinho lá que vai. Mas eu ouço no Spotify, tem um botãozinho lá pra ver também. Já falei do Deezer, também tem lá o botãozinho. Todos têm lá um botãozinho, é só clicar, ver a atração, dá pra você ouvir um pouquinho do episódio, gostou, adiciona no seu agregador. Mas e no Top 10 de hoje, Tato? Vamos fazer o Top 10 mais injusto de todos os tempos. Como assim, Tato? Mas injusto? É mais injusto de todos os tempos, seu Mauri, porque nós vamos fazer o Top 10 pessoas que quase morreram antes de mudar o mundo. E por que isso é injusto? Porque até um determinado ponto da humanidade, todo mundo quase morria o tempo todo. Isso é verdade. Então a gente meio que tá considerando pessoas extremamente marcantes, mas quase morreram mesmo. Mas que bom que não morreram, porque tiveram tempo suficiente para concretizar os seus feitos para a humanidade, para mudar a forma como nós enxergamos as coisas. E essas pessoas ficaram doentes, estiveram em guerras, sofreram graves acidentes e passaram por maus bocados antes de fazerem descobertas fantásticas, criarem algo revolucionário ou mudarem os rumos da humanidade. E é por isso que nesse Top 10 você descobre quem deu esse olé na morte e ficou mais tempo por aqui para deixar a sua marca na história. E a classificação desse Top 10 fantástico foi feita com base nos feitos dessas pessoas que quase bateram as botas antes de mudarem o rumo do mundo. Imagina só se alguém tivesse realmente morrido. O que teria sido? O mundo teria sido muito diferente. Sem a lista desse Top 10, o mundo teria sido um lugar diferente. Você vai descobrir isso, mas quero aqui já deixar algumas menções honrosas, seu Tatarkan, e quero começar aqui por uma brasileira, a Maria da Penha. Ela é extremamente importante na luta contra a violência doméstica, não só no Brasil, mas no mundo. Ela é tão importante que ela apareceu no nosso Top 10 brasileiras e brasileiros ousados. Se você não ouviu, dá uma olhada nesse episódio que tá imperdível. E graças à sua luta, ela quase morreu devido à violência doméstica. Resultado dessas agressões, né? Ela ficou paraplégica. E no dia 17 de agosto de 2006, a lei número 11.340 foi criada, que é a Lei Maria da Penha, tentando proteger as mulheres. E essa lei se tornou uma referência para a justiça do mundo todo quando o assunto é violência doméstica. Maria da Penha é realmente uma referência. Quero deixar aqui também outra menção honrosa para outro brasileirinho que também mudou o mundo e que quase morreu diversas vezes, Santos Dumont. Porque assim, teve o 14 bis. Antes disso, ele quase morreu várias vezes. Tentando fazer, Tem história dele caindo com balão, caindo com aeroplano, caindo com avião. Caraca, velho. Ele caiu com tudo. O que seria do mundo sem o cara que inventou o avião, né? Então, faça sua lista que começou Top 10.
10. Abrindo o top 10 na 10ª colocação, senhoras e senhores, Frida Kahlo. Todo mundo conhece Frida Kahlo, né? Cara, se você não conhece, pelo menos a imagem dela, com certeza você já viu, porque estamos falando aqui daquela pintora mexicana de sobrancelhas grossas e expressivas, com flores no cabelo e vestidos coloridos. Que as pessoas colocam em camiseta, agenda, bolsa, caneca, bandeira. Ela é uma figura icônica e esses autorretratos dela são muito bonitos. É isso aí. Estamos falando aqui dessa figura que antes de virar um símbolo do feminismo e da cultura pop, revolucionou o mundo das artes. Isso porque no início do século XX, a artista colocou suas dores físicas e emocionais em seus quadros cheios de cores e referências oníricas. Cara, a biografia dela é algo fantástico e a gente inclusive chegou a gravar um episódio do Ultra Geek, né? Sim. Sobre a Frida Kahlo, tal, bem bacana, tá no nosso histórico. E aqui vem um pequeno resumo da biografia para você entender por que ela aparece aqui no top 10. A Fridinha, né, pequena Fridinha, nasceu com espinha bífida, uma condição que afeta o desenvolvimento da coluna vertebral. Aos 6 anos, Frida foi diagnosticada com poliomielite. A doença fez com que sua perna direita ficasse mais fina que a esquerda. Isso fez com que a circulação na perna diminuísse e causasse dor crônica durante toda a sua vida. E o uso das saias longas, inclusive, era uma estratégia da artista para esconder a deformidade na perna que ela detestava. Aí você fala, não, agora... Então é por isso que ela quase morreu, né? Essa foi a história. Não, cara. Aos 18 anos, a artista quase bateu as botas de verdade. Ela e o namorado da época, o Alejandro Gomes Arias, voltavam da escola para casa num ônibus de madeira quando o veículo colidiu com um bonde de metal. Várias pessoas morreram e a artista sofreu ferimentos quase fatais. Pra vocês terem uma ideia, um corrimão perfurou sua pelvis e fraturou o osso. Ela também fraturou várias costelas, perna, clavícula. Ela, assim, destruiu mesmo. E após o acidente, ela passou um mês no hospital e mais 2 meses se recuperando em casa. Embora tenha tentado voltar à vida normal, né, a Kahlo continuou a sentir a fadiga e a dor nas costas. Após radiografias, também foi descoberto que o acidente deslocou 3 vértebras. O tratamento inclui o uso de um espartilho de gesso. Ela precisou ficar confinada numa cama como parte da recuperação. E aí que vem toda a parte do desenvolvimento dela. Porque antes do acidente, ela sonhava ser médica. E apesar do acidente ter obrigado ela a abandonar esses planos, os pais acabaram incentivando ela a pintar enquanto estava lá na cama. Como não tinha celular, não tinha videogame, não tinha nada pra fazer. Ou você lia, ou você fazia alguma outra atividade. Incentivaram a Frida a pintar. E aí ela descobriu a paixão pelas artes. Ela tinha um cavalete feito especialmente para que ela pudesse pintar na cama e um espelho foi colocado em cima do cavalete para que ela pudesse se ver. E para lidar com a dor diária, Frida recorria a uma combinação de medicamentos fortes, com e sem prescrição médica, além do consumo de álcool. Aproveito aqui e recomendo o episódio do Eu Não Acredito sobre dor e automedicação, que saiu recentemente e é altamente recomendado pra gente ver quanta merda a gente faz quando a gente se automedica. O sofrimento da artista era tão extremo que ele não se manifestava apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente. Pintar se tornou uma válvula de escape, uma maneira de se separar da dor e também criar representações das experiências traumáticas. E é isso, cara. A Frida escapou da morte e acabou se tornando um ícone das artes e do feminismo, né? A artista mostrou como nossas dores podem ser ressignificadas. 9. Nona colocação, Mahatma Gandhi. Essa lista vai ser boa, hein? No 9º tá Mahatma Gandhi, né? Pelo amor de Deus. E tá ordenado pra transformação, né? Meu Deus. Que todo mundo aqui quase morreu. É, isso mesmo. Quero começar com a frase: seja a mudança que você quer ver no mundo. É, isso mesmo, cara. Pô, é uma das frases do Mahatma Gandhi citadas até hoje, em diferentes contextos e em vários lugares do mundo. E isso mostra o quanto os ensinamentos do líder indiano continuam se reverberando pelo planeta, mesmo mais de 150
50 anos após o seu nascimento e 74 anos depois da sua morte. Mas de fato, o que o Gandhi fez? Além de organizar um movimento popular contra os interesses britânicos na Índia, o Gandhi apelou para a desobediência civil. A ideia era não cooperar com os ingleses, mas tudo de forma não violenta. E mesmo intervindo de maneira exemplar em diversos conflitos, o Gandhi foi preso várias vezes. E mesmo preso, ele seguia na luta fazendo greve de fome. O cara sobreviveu à escassez de comida e se tornou um ícone das manifestações pacíficas pelo mundo. E no final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, enfraquecida, declarou independência da Índia. Mas o clima de conflito seguiu agitado por conta da separação da Índia em uma nação hindu e outra muçulmana. O Gandhi seguiu na ativa até sofrer um atentado em 20 de janeiro de 1948, sobreviveu, mas 10 dias depois foi assassinado por um hindu radical. E até hoje, as mobilizações em torno de causas ambientais, mudanças políticas, intervenções em frente ao abuso de poder, busca pela equidade de gênero, de orientação sexual, todas essas pautas que buscam participação não violenta e pacífica são fruto incontestável das experiências de Mahatma Gandhi na África do Sul e na Índia. O cara marcou para sempre a maneira como a desobediência civil pode contribuir para uma mudança real no mundo. E é muito louco como um ato pacífico pode mudar a humanidade, né? Exatamente. Assim, existem pessoas, e às vezes até existem algumas críticas a alguns posicionamentos. O Gandhi, ele era um homem de seu tempo, mas as suas posturas e a transformação que ele gerou no mundo serão com certeza imortais. Na oitava colocação, Otto Frank. Como é que é? Estamos falando aqui do pai de Anne Frank. Ah, agora sim. Foi o único da família a sobreviver ao Holocausto nazista. Se ele tivesse morrido no campo de concentração de Auschwitz, o diário de Anne não teria sido publicado e a humanidade não teria um registro tão íntimo de quem sofreu a perseguição nazista. E que foi realmente marcante para a humanidade. Não, se liga na história da família, né? Otto, sua esposa Edith e suas filhas Margot e Anne moravam na Alemanha. No início dos anos 30, para fugir da onda antissemita que se espalhava no território alemão, ele e a família se mudaram para Amsterdã. A ideia era migrar para os Estados Unidos, mas Frank nunca conseguiu obter todos os documentos necessários para a esposa e para as filhas. É, e complica, né? A alternativa foi a família se esconder com a ajuda de amigos. Foi Otto quem deu o diário a Anne. Era seu aniversário de 13 anos e o pai presenteou a filha com um caderno de capa vermelha. Ali, Anne registraria o cotidiano da família no esconderijo até 1944, quando eles foram descobertos. A família foi separada pelo exército nazista, Otto foi enviado a Auschwitz e só descobriu o que aconteceu com a família um ano depois, quando a Segunda Guerra finalmente chegava ao fim. Edith morreu de fome, Margot e Anne morreram de tifo. Elas foram enterradas em valas comuns. Foi um amigo da família que resgatou o diário de Anne e entregou a Otto. Encorajado a publicá-lo, o pai de Anne deu visibilidade às memórias da menina. O diário de Anne Frank é um registro importantíssimo para que a humanidade nunca se esqueça dos mais de 6 milhões de judeus mortos pela Alemanha nazista. 7. Na sétima colocação, Nelson Mandela. A gente costuma falar tão, né? Nelson Mandela. Nelson é tão cara de tio Nelson, né? Tio Nelson. Tio Nelson. Mas não, Nelson Mandela, figura que mudou a humanidade. Que é legal pra mim, pelo menos, né? Das figuras com quem a gente citou até agora, né? O Nelson Mandela, ele é contemporâneo a gente, né? Sim. Então a gente conseguiu acompanhar parte da sua jornada, né? É, o Nelson Mandela morreu em 2013, aos 95 anos. E quando ele morreu, né? Ele era conhecido como um símbolo da luta pela igualdade racial.
mundial. Mas conta um pouquinho da história pra quem ainda não conhece, Tato. Nelson Mandela foi presidente da África do Sul entre 1994 e 1999. Ele liderou a transição que encerrou de vez a política do apartheid no país. O apartheid, para você que nunca ouviu falar, era a segregação entre brancos e negros e era a política oficial do Estado na África do Sul. E desde jovem ele lutava contra o apartheid. Você consegue imaginar, cara, onde é um país onde o Estado determina que tem que haver uma separação entre brancos e negros, né? É bem complicado. Depois de ser preso algumas vezes, né? Em 1961 ele virou líder da guerrilha e como militante assumiu a liderança um ano depois da morte de 69 manifestantes. Esses caras estavam protestando, desarmados, contra o governo em Sharperville. E ainda assim foram alvejados pelo exército. Imagina, você tá lá se manifestando, brigando simplesmente por igualdade, e aí você é atacado, né? Atiram em você e 69 companheiros seus acabam morrendo, né? E o cara virou líder, né, de vez, mas precisou fugir do país. Aí ele voltou pro país, foi preso e escapou, e aí ele voltou de novo, foi preso de novo, até que em 1964 ele foi condenado à prisão perpétua. A gente tá falando aqui de um cenário, de uma estrutura estatal, de uma lei que segregava pela sua cor de pele, e a única coisa que as pessoas queriam era igualdade. Era isso. E o cara foi preso e condenado à prisão perpétua, cara. É difícil. E ele sobreviveu aos tempos de guerrilha e ficou preso por 27 anos. 27 anos! É, isso aí. Em 1985, quando ele ainda estava preso, ele quase morreu 2 vezes, né? né? Ele teve que passar por uma cirurgia na próstata e sobreviveu. Com a morte em dobro, quase. E 3 anos depois, em 88, foi internado por tuberculose. Sobreviveu de novo. É muito maluco, porque essa história toda, a gente tá falando de uma pessoa numa prisão perpétua, num regime extremamente violento contra negros. Então imagina como era estar na prisão, né? É isso aí. Mas aí, Mandela, no dia 11 de fevereiro de 1990, foi solto em um evento transmitido mundialmente e ele disse que continuaria lutando pela igualdade racial no país. Em 93, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e no ano seguinte ele cumpriu o combinado e foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. Mandela, ele ainda quase morreu em 2001, quando foi diagnosticado com câncer na próstata e hospitalizado por problemas respiratórios, mas foi liberado 2 dias depois. E só em 2013, com 95 anos, que ele se foi, mas o seu legado, a luta pela igualdade racial pelo mundo, segue vivo, inclusive vivíssimo. 6. Na sexta colocação, Nikola Tesla. E a gente não tá falando aqui do cara que inventou o carro elétrico autônomo. A gente tá falando do Nikola Tesla, o de verdade, o que realmente é inteligente de verdade. Estamos falando aqui de um dos maiores inventores da nossa geração, né? Da humanidade. Um dos caras mais geniais de todos os tempos. Tesla foi um inventor, engenheiro eletrotécnico, engenheiro mecânico. Ele foi responsável por diversas pesquisas e invenções que são usadas até hoje no seu dia a dia. Inclusive, diz a lenda que certa vez perguntaram pro Albert Einstein como era se sentir o homem vivo mais inteligente do mundo e a resposta foi: eu não sei, você vai ter que perguntar pro Tesla. E é verdade, viu? Eu era a pergunta. Mas o que pouca gente sabe, né, e o que faz com que ele entre nessa lista é que ele quase morreu aos 18 anos. O que aconteceu com o pequeno Teslinha? Não vai falar que ele tomou choque, né? Ele contraiu cólera e na época não tinha antibiótico, ou seja, a única esperança de fato seria o corpo se curar sozinho, né? O corpo se proteger e se curar. Pra vocês terem uma ideia, ele ficou 9 meses de cama. E a doença foi tão grave que o seu pai, que era um padre ortodoxo, que sonhava em ver o filho seguindo seu caminho, prometeu a Deus que se ele se recuperasse da doença, né? Se o Nicolazinho se recuperasse, ele abandonaria o seu sonho de ver
manter o filho no sacerdócio e o mandaria pra melhor escola de engenharia, que era o sonho do menino. E após quase morrer várias vezes, o menino se recuperou, sarou e teve a oportunidade de desenvolver diversas invenções, fazer descobertas científicas e melhorar o sistema de distribuição de corrente alternada, que é o que a gente usa hoje todos os dias na nossa vida. Cara, corrente alternada é a tecnologia que o mundo inteiro usa em casa para energizar geladeira, televisão, chuveiro, micro-ondas, microsystem, para-raios e facaguenços. Você consegue imaginar seu dia a dia sem energia elétrica? Não tem como. Na verdade, tem como. Recentemente a Enel apagou aí por conta de umas chuvas, a gente ficou umas 12 horas sem energia. Era uma bosta. Então não tem como. Não tem como. 5. Na quinta colocação, Rosa Parks. Ou Rosa Parks. Vai falar Rosa Parks, né? Pra dar aquela traduçãozinha, porque a gente às vezes faz essas pronúncias ketchup, mas na verdade é ketchup. Mas quem foi a Rosa Parks? Como uma mulher negra do sul dos Estados Unidos na década de 1950, a Rosa podia ter morrido cedo. Tinha o racismo estrutural, fome, abusos de tudo quanto é tipo de forma, falta de acesso a tratamento de saúde, mas aos 42 anos, a Rosa seguia viva quando mudou os rumos da luta racial pelos direitos civis nos Estados Unidos. Num ato de desobediência civil, Rosa Parks não se levantou do seu assento no ônibus e isso mudou tudo. Peraí, Tato, você tá falando que ela ficou sentada no assento do ônibus e isso mudou o mundo? Justamente, cara. Nesse momento, nos Estados Unidos, existiam essas diferenças, então existiam assentos específicos e lugares específicos que negros poderiam frequentar. E aí, a Rosa resolveu desobedecer. Era 1º de dezembro de 1955 em Montgomery. A Rosa estava cansada depois de um dia todo trabalhando como costureira e, como qualquer passageiro, pagou sua passagem e se sentou no banco. Mas um homem branco ordenou que ela se levantasse e ela não cedeu. Aí a confusão fez com que o motorista parasse o ônibus e gritasse com a Rose para que ela se levantasse do assento para dar lugar ao tal homem branco. Afinal, essa era a lei. E a Rosa seguiu firme. A polícia foi chamada e a Rosa foi presa. E a notícia sobre a prisão de Parks se espalhou rapidamente e chamou a atenção dos Estados Unidos. A sua prisão deu início a uma revolução. Os trabalhadores negros boicotaram o serviço de ônibus e a comunidade toda se engajou na luta contra a segregação racial. Os trabalhadores iam trabalhar caminhando ou se organizavam em caronas entre si. Imediatamente, isso pegou aonde? No bolso da empresa de ônibus, que começou a registrar prejuízo por conta do boicote. E depois de ter a sua fiança paga, a Rosa se tornou mais dura do que já era. Ela sofreu muitas ameaças de morte em Montgomery e acabou perdendo seu emprego. Ela precisou fugir para Detroit, né, em Michigan, e ela foi uma dos milhões que migraram do sul para o norte dos Estados Unidos para fugir dessa segregação racial. Mas a sementinha já estava plantada. E aí o seu ato de desobediência civil iniciou um processo que mudou a história dos Estados Unidos. A mobilização da comunidade negra em Montgomery fez surgir uma liderança significativa na luta pelos direitos civis. Um cara, um pastorzinho, que você talvez já deva ter ouvido falar, chamado Martin Luther King Jr. E em 1956, graças às manifestações que começaram na cidade de Rosa Parks, a Suprema Corte norte-americana decretou o fim da segregação racial dos negros nos ônibus dos Estados Unidos. E isso foi um passo super importante na luta pela igualdade racial nos Estados Unidos e no mundo inteiro. 4. Quarta colocação, Marie Curie. Sou fã dessa mulher. Puta merda, viu? Queria ter a oportunidade de tomar uma cerveja com Marie Curie, sabia? Eu também. Pelo amor de Deus, que mulher maravilhosa. Pra quem não sabe, né, a história de Marie Curie, ela poderia ter morrido de tifo como a sua irmã ou de tuberculose como a sua mãe. Mas não! Mas não! Não de
Joseph Curie, quer dizer, Marie Curie. Mas não! A única cientista do mundo a ganhar 2 prêmios Nobel, um de química e um de física, sobreviveu! Marie também enfrentou um quadro depressivo depois das mortes na família, mas o incentivo do pai, um professor de física e matemática, foi fundamental para que ela seguisse nos estudos na Polônia, onde a família morava. Era o final do século XIX e mesmo se formando aos 15 anos e sendo destaque na sua turma, ela não conseguiu entrar na Universidade de Varsóvia. A instituição não aceitava mulheres. Seguindo o caminho da irmã, Marie deu aulas particulares, foi governanta e juntou dinheiro para ir a Paris. Na França, a jovem conseguiu estudar, foi aceita na Universidade de Sorbonne. Ela se formou em física em 1893 e em matemática em 1894. E eu demorei 10 anos pra fazer uma faculdade de publicidade que só faz trabalho em grupo, só quero pontuar isso. Foi também nesse ano, né, que ela conheceu seu companheiro, o Pierre Curie. Nesse período de pesquisa, né, os Curies, né, eles trabalharam juntos, né, no estudo sobre radioatividade. Descobriram 2 elementos químicos que tinham maior radioatividade do que o urânio. Em 1898, Marie anunciou à Academia Francesa de Ciências a descoberta do rádio e do polônio, que foi batizado em homenagem à Polônia. A descoberta dos elementos rádio e polônio renderam a Marie Curie o Nobel de Química em 1911, o que a tornou a única pessoa no mundo com 2 prêmios em áreas científicas diferentes. E tem mais, hein? Tem mais! Marie foi fundamental no tratamento dos soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Curie percebeu que o raio-x seriam importantes para tratar ferimentos de balas e fraturas. Por isso, colocou em prática um serviço de radiografia móvel. Cara, não foi só isso. As descobertas dela foram mega importantes no tratamento do câncer. Ela recolhia o gás que o elemento rádio emanava e enviava o material para diversos hospitais pelo mundo para tratar tumores por meio da irradiação. E você sabia que a Marie veio pro Brasil? Você tá zoando. É, seu Tatarkan. Foi em agosto de 1926 para uma convenção em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, fala direito. Belo Horizonte, em Terras Mineiras, ela conheceu o Instituto de Rádio de Belo Horizonte e doou 2 agulhas de rádio para o tratamento do câncer. E isso fez toda a diferença para os tratamentos da doença no país. O Instituto foi o primeiro hospital especializado em radioterapia e passou a receber pessoas de todo o Brasil. Marie também foi a primeira mulher a ser professora na Universidade de Sorbonne, em Paris, e sucedeu seu marido como chefe no laboratório de física da instituição francesa. E depois de décadas de exposição à radiação, Marie poderia ter morrido cedo, mas seguiu firme até os 66 anos. Algumas fontes de pesquisa atribuem a causa da morte à leucemia, enquanto outras falam de anemia plástica. Mas seja como for, as 2 doenças podem ser adquiridas pela exposição prolongada a substâncias químicas e elementos radioativos, o que faz todo sentido. Mas o que é importante, deu tempo pra ela mudar o mundo. Mas até na hora da morte ela quebrou tabu, viu? Porque ela foi sepultada junto ao marido e se tornou a primeira mulher a ser enterrada no Panteão de Paris. Que mulher! Que mulher! 3. Terceira colocação, Alexander Fleming. Esse nome é bem conhecido, né? Esse nome é bem conhecido porque eu levanto ele toda semana nas reuniões de pauta da Rede Geek. E aí Tá aí. Agora é minha hora de brilhar. Vai lá. É minha hora de brilhar. E ele quase morreu porque ele sobreviveu na Primeira Guerra Mundial. Não faltou chance e oportunidade pro Fleming morrer. Pelo amor de Deus, né? Passar por uma guerra é tenso. E foi lá, inclusive, que a ideia de buscar algo que pudesse parar infecções que levavam tantos soldados, tantos amigos à morte, martelou firme na cabeça. O médico e bacteriologista Alexander Fleming foi à Guerra das Trincheiras como médico da Marinha. E quando ele voltou ao trabalho, no St. Mary Hospital, em Londres, pegou firme nas pesquisas sobre a bactéria Staphylococcus aureus. A tal bactéria era a principal responsável pelas infecções causadas por armas de fogo. O Fleming tinha uma rotina intensa de trabalho e o médico resolveu tirar uns dias de folga.
quando ele voltou pro trabalho, ele ficou muito chateado, porque as suas culturas, né, os seus disquinhos de peltre ali, os seus testes ali, tinham todos mofados. Mas antes de jogar tudo fora, ele bateu o olho e viu que numa das amostras, o bolor não tinha aparecido. Eita preula, foi o que ele pensou. Exatamente. Só que em inglês, provavelmente ele fez bloody hell, que é eita preula, a tradução direta. Ele olhou mais de perto e identificou um halo transparente. Ali naquele halo não tinha estafilococcus em atividade. E foi assim que Fleming compreendeu que o mofo gerado pelo fungo Penicillinum tinha alguma substância nociva para as bactérias, impedindo a sua proliferação. O ano era 1928 e a penicilina tinha sido descoberta! E muita gente diz, né, que a medicina só se tornou uma ciência de verdade depois da descoberta do antibiótico, né, que foi feito pelo Fleming. Exatamente, porque antes disso era um açougue. Cara, verdade. é basicamente isso mesmo. Pneumonia, meningite, sífilis, difteria, doenças potencialmente letais começaram a ser tratadas. O Fleming ganhou o Nobel da Medicina em 1945 e dezenas de outros prêmios e reconhecimentos. O cara sobreviveu à Primeira Guerra, lutou contra as bactérias letais a vida inteira e não sucumbiu a elas. Ele morreu em 1955 com 73 anos de ataque cardíaco e com o mérito de ter revolucionado a medicina. Galeno e Fleming, logo em seguida. Ou Fleming e Galeno. Na segunda colocação, Malala Yousafzai. Vamos simplificar, falar Malala daqui pra frente. Vamos só de Malala daqui pra frente, porque estamos falando aqui, senhoras e senhores, da mais jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz. E sim, ela é uma sobrevivente. Malala tinha apenas 17 anos quando recebeu o reconhecimento mundial por sua luta pelo direito das meninas irem à escola. Cara, olha que história fantástica. Malala nasceu no norte do Paquistão no dia 12 de julho de 1997. Ou seja, ela também é contemporânea. Quando ela nasceu, nenhum vizinho visitou a família. Na região, só o nascimento de meninos é celebrado. Aliás, o nome Malala significa tomada pela tristeza. O destino das mulheres na região não tem lá muita felicidade mesmo. Eu nunca entendi esse negócio de ter uma cultura que fica mega feliz quando nasce homem e quando nasce mulher não. Ou... parece uma desgraça, né? Parece uma desgraça. É uma parada que, primeiro, assim, como que aquela civilização vai continuar se perpetuando Só tiver homem. se só tiver homem? É complicado. Mas vamos lá, segue aí. Realmente a vida das mulheres nessa região não é fácil, né? Elas são obrigadas a casar cedo, ter filhos por volta de 14 anos. Nossa. Mas os pais da Malala eram diferentes. A mãe era dona de casa e seu pai era professor e dono de uma escola. E eles incentivaram a filha a estudar. Ah, da hora. Depois de colocar os dois filhos para dormir, o pai ensinava física, literatura, história e política à filha. E também mostrava a ela a importância de se indignar com as injustiças do mundo. Quando Malala tinha 10 anos, o Talibã tomou a região e fechou as escolas. Ela abriu um blog e começou a defender o direito das meninas de frequentar a escola. Com 12 anos, para continuar indo, né, frequentando o mundo acadêmico, escondia o uniforme dentro da mochila para não ser atacada e espancada no caminho. Chocante, né? Quando tinha 15 anos, Malala estudava numa província na região. No dia 9 de outubro de 2012, ela voltava da escola de ônibus quando o veículo foi tomado pelos talibãs. Eles entraram perguntando quem é Malala. Ninguém respondeu, mas um dos terroristas a reconheceu e disparou 3 tiros em sua cabeça. Malala foi socorrida e levada para o hospital, onde permaneceu em estado grave. Logo foi levada para Birmingham, na Inglaterra, onde foi tratada em um hospital especializado no atendimento de feridos de guerra. Malala sobreviveu e ela ainda ficou mais forte quanto às suas convicções. Porta-voz dos direitos da educação, a adolescente foi chamada a falar na ONU. Ela tinha 16 anos. No dia 12 de julho de 2013, Malala falou por uma plateia de representantes de mais de 100 países na Assembleia de Jovens das Nações Unidas. No fim do discurso, deixou claro que a causa pela qual quase morreu permanece a mesma. E aí fica aqui uma citação, abre aspas: "Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução."
Recapitulando. E pra você que está desnorteado com a história da Malala, que até se esqueceu como começou os Top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, a artista feminista Frida Kahlo. 9. Na 9ª colocação, o pacifista Mahatma Gandhi. 8. Na 8ª colocação, Otto Frank, o pai da Anne Frank. 7. Na 7ª colocação, Nelson Mandela, que ficou mais 27 anos preso. 27 anos, eu ainda tô chocado. 27 anos. 6. Na 6ª colocação, o cientista Nikola Tesla. 5. Na 5ª colocação, Rosa Parks e a desobediência civil no busão. 4. Na 4ª colocação, Marie Curie. 3. Na 3ª colocação, Alexander Fleming e a penicilina. 2. Na 2ª colocação, Malala Yousafzai, a sobrevivente do Talibã. E na 1ª colocação, vamos com Stephen Hawking. Caraca, velho, fiquei feliz, velho, de ter vivido na mesma época que Stephen Hawking, velho. Stephen Hawking, Malala, Nelson Mandela, professor Mauri e Tato Tarkan. Caramba! Que a gente não mudou nada, mas eu quase morri, já fui atropelado já. Mas você mudou o mundo dos podcasts. Ah, sim, mudei. Professor Mauri, estamos falando de Stephen Hawking. O cara nasceu em 1942, 300 anos depois da morte de Galileu Galilei. E ele escapou da morte anunciada quando ainda era jovem. Quando ainda era o jovem Stephenzinho, ele ainda estava na faculdade, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ou conhecido também pela sigla ELA. A questão é que os médicos foram categóricos. Hawking viveria no máximo 2 anos. Ainda que a atrofia muscular tenha progredido rápido, Hawking seguiu produzindo, pesquisando e fazendo descobertas importantíssimas para a cosmologia e para a astrofísica. Ele foi o primeiro a descrever de forma satisfatória a dinâmica dos buracos negros. Além disso, criou várias teorias avançadas sobre a relatividade geral, termodinâmica e mecânica quântica. Foi o cara que forneceu pistas valiosas sobre o funcionamento e sobre a origem do universo. E eu acho que o que é mais legal de tudo, ele conseguia fazer tudo isso numa linguagem que ainda era, obviamente, relativamente acessível, né? Sim, a parada era, além de fazer todas essas descobertas, de conseguir se comunicar e traduzir isso para as pessoas comuns, para quem não era um expert em física quântica. E mesmo com toda a sua condição e com todas as suas dificuldades e mesmo todo esse trabalho acadêmico, ele se casou em 1965 com Jane Wilde e teve 3 filhos. Depois ele se separou e acabou se casando com a sua enfermeira. E você pode ver a história pessoal do Hawking no filme A Teoria de Tudo, de 2014, que é bem interessante, onde ele foi interpretado pelo ator Eddie Redmayne, vencedor do Oscar, inclusive na categoria de melhor ator. Mas o que é mais curioso, o Hawking assistiu o filme e disse que gostou do que viu, especialmente da interpretação do Redmayne. Esse filme realmente é muito, muito legal. Inclusive porque o Stephen Hawking sempre foi um... Como é que eu posso dizer? Ele sempre foi um fanfarrão. Ele sempre foi um físico fanfarrão. Isso é verdade. E o filme deixa isso claro. Deixa claro E mesmo. o Stephen Hawking viu o filme e falou, é verdade. É isso que a gente tá dizendo aqui. A medicina ainda tem dificuldade de explicar como o Stephen Hawking viveu tanto com essa condição. Ele morreu em março de 2018, aos 76 anos. Mesmo com grandes dificuldades motoras, o cara escreveu 15 livros. Os últimos deles foram escritos com uso de computador que captavam o movimento do seu
queixo e de seus olhos. Entre as suas principais publicações, a gente dá o destaque aqui para Uma Breve História do Tempo, publicada em 1988. Essa obra vendeu mais de 10 milhões de cópias. E é aquilo que a gente disse no começo, né? Essas 10 milhões de cópias só foram possíveis porque o Hawking tinha essa linguagem acessível, né? Até mesmo para nós leigos. Outros títulos de grande sucesso que vale pontuar aqui, e se você não leu, acho que é uma ótima referência, é um livro legal para ter em casa, Universo numa Casca de Nós e Uma Nova História do Tempo. E não é à toa que o cara tá na primeira colocação, contrariando a medicina, contrariando tudo. O cara viveu, insistiu em viver e revolucionou a forma como a gente, como humanidade, compreende o universo. Ainda bem que ele é cabeça dura, né? Pois é. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.